Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. E hoje aí, a lição número 10 da CPAD, o Senhor Jesus cura hoje. Vamos começar então mais uma lição. E o textuário dessa lição, gente, está lá em Salmo 103, verso 3 e diz: É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Temos também a nossa verdade prática, que nos diz a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Isaías 53, dos versos 4 ao 6, e Mateus capítulo 8, dos versos 16 e 17, ok? E vamos então para a nossa introdução. E chegando à introdução, eu quero aproveitar, né, já li agora então, quero aproveitar para agradecer a vocês, tá, queridos? Mandando a mim, desejando a paz do Senhor a todos vocês de forma gloriosa e especial, agradecendo a todos que estão aí nos auxiliando nesse trabalho maravilhoso, tá? O Senhor Jesus Cristo seja convosco poderosamente. E a introdução vai dizer-nos aí: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ou seja, quando o assunto aqui vai ser cura. Vamos falar aqui sobre cura, né? Jesus Cristo curando, Deus curando, a cura ao longo da Bíblia Sagrada. Ainda que embora a gente faça isso de maneira bem sintetizada, já visto o fato de que um obediente não que ele tenha aquele tempo hábil de trabalhar muito um tema, mas ainda assim a gente passa a entender a partir dessa lição, é claro, o fato de Jesus Cristo quer curar, quer operar, ele tem esse poder, ele pode fazer. Então, mais uma vez corroborando aí com o hebreu, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Então, Jesus não muda, quem muda somos nós, tá? Não há nenhum tipo de variação em Deus. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. Veremos isso aí, Isaías 53. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, gente. Em primeiro lugar, está aí o primeiro tópico que diz a cura divina na Bíblia. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema e entender um pouco mais sobre a cura divina dentro da Bíblia Sagrada. O primeiro subtópico vai dizer-nos a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Então a gente, quando dá uma olhada lá breve, no capítulo 15 do livro do Êxodo, a gente vê ali realmente Deus dizendo, né, eu sou o Senhor que te sara. E Deus chega a dizer a Israel ali que se eles cumprissem, se eles caminhassem na presença de Deus, se permanecessem na presença de Deus, Deus os livraria, né, dessas pragas, dessas enfermidades. O Senhor ali mostrando, né, a sua fidelidade ao povo e à nação de Israel. Isso é interessante, tá? Então isso nos faz entender realmente, gente, que saúde é algo que Deus nos prometeu dar, caso, é claro, nós estejamos de acordo ali com a sua santa e imutável e gloriosa verdade, ok? Então prova disso é que ele fez esse pacto, essa aliança lá com o povo de Israel, a partir do momento em que eles caminhassem debaixo da sua direção, caminhassem buscando a sua face, Deus os curaria. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. Uma coisa nós precisamos entender aqui. Quando o assunto é esse, eu quero começar falando sobre isso, gente. Essa questão ligada à medicina. Todos nós sabemos que na antiguidade, né, boa parte dos povos, boa parte das culturas, e Israel faz parte desses povos aí, dessas culturas, era meio que aversa a essa ideia de médico, medicina. Okay? Então a gente não vê no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, médicos em Israel. É claro que você vai perceber, fazendo uma breve leitura no livro de Levíticos, né, capítulo 13 em diante, você percebe ali que quem fazia vez de médico naquele tempo era o sacerdote. Prova disso é que quando alguém detectava algo de estranho, né, uma espécie de pústula, alguma coisa na pele, então essa pessoa procurava o sacerdote a fim de que o mesmo a examinasse. Então essa questão ligada à lepra e algumas outras doenças de pele, enfermidades, eram tratadas a princípio lá, ou pelo menos diagnosticadas diante do sacerdote. Então, por quê? Porque naquele tempo se cria, né, nem todos os povos, mas Israel faz parte desses povos, que a maioria das pessoas que estudavam anatomia, medicina, questões ligadas à cura, geralmente também estavam meio que atreladas a ocultismo, feitiçaria, magia. Então, por conta disso, a gente não vê tantas menções de médicos na Antiga Aliança ou no Antigo Testamento, como você quiser falar. Vemos algumas menções de médicos no Novo Testamento. Você vai encontrar lá um médico chamado Lucas, mas é bom lembrarmos, gente, é bom que nós não nos esqueçamos de que Lucas não era judeu, Lucas não era hebreu, Lucas era gentil e formou-se, segundo crê,
segundo cresce, baseado na tradição, que ele formou-se lá no Egito, Alexandria. E ele também era de origem gentílica, seu nome nos mostra isso, e é claro, ele não era judeu, então não dá para dizer que ele era um médico em Israel, até visto o fato de que nem judeu ele era. Mas aí você vai lá e vai ver, é claro, na Bíblia está lá também, médicos na passagem da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que essa mulher de um fluxo sofria 12 anos e gastara todos os seus haveres com os médicos, mas em nada, né, melhorava, e ia sempre a pior. E ela, porque ela estava gastando tudo que tinha, né? Um grande prejuízo ela tomou, né? Financeiro, para assim falar, tudo que ela tinha, buscando os médicos, e não houve solução. Mas é bom lembrar também que aí nós estamos quase que entrando no período do Novo Testamento, há muito tempo, muita água correu aí, e naquele tempo já havia algumas pessoas que estavam estudando a medicina, mas não com tanto afinco, tá? Ainda é necessário entendermos que o sacerdote é quem fazia basicamente essa vez de médico. Então a gente vê raros casos na Bíblia lá de médico. E Jesus chegou a citar, né, que os enfermos precisam de médico, então dando uma alusão a médico. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente não via tantos médicos como se vê até hoje em Israel. Não havia tantos médicos assim, não havia tantas pessoas voltadas à medicina e ao estudo da anatomia em Israel. Então é bom que a gente prossiga essa aula tendo isso em mente, para ficar até mais fácil aqui a compreensão. Vamos para o segundo subtópico aí, que diz: a prevenção de doenças é bíblica. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levíticos 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte dessa purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era o que, gente? Era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. Então a gente precisa entender uma coisa: Deus, ele estipulou, quando entregou a lei ao povo lá, a saber, Moisés, mas para que essa lei fosse dada ao povo, nós temos o livro de Levítico, também essa lei entregue aos levíticos, para que os levitas pudessem cuidar também de fazer cumprir a lei diante do povo. A questão é que há preceitos, há textos descritos na lei, que nos mostram uma questão ligada à purificação, né? A pureza, e por conseguinte essa pureza também física, tá? E com isso, Deus, ainda que seja algo cerimonial, né? Muitas questões, muitos ritos cerimoniais, a gente já não guarda mais leis cerimoniais, mas ainda assim, o que Deus visava com isso é realmente a saúde. Então a gente vai ver lá questões ligadas, e hoje se fala muito sobre isso, né? Pode ou não comer carne de porco. Não vou entrar em detalhes como esse para ser breve o vídeo aqui. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, me liga, meu número fica em cima da minha imagem, meu zap, a gente pode falar mais. Mas o ponto é, comer carne de porco e outras carnes, né? Levíticos 11 fala de animais impuros, segundo a lei. Muitos desses pontos, eu diria até que a maioria deles, está ligados na questão de saúde, tá? A gente sabe que a dificuldade que tinha de se tratar desses tipos de doenças naquele tempo, a proliferação dessas doenças poderia, claro, levar a muitos à morte, a óbito. Então, Deus visando, é claro, todo um preceito cerimonial, mas também junto a ele, ou diria por trás dele, ou anexo a ele, há também algo interessante, que é esse desejo de Deus em privar pelo bem-estar dos seus servos, dos seus filhos, a saber, a nação de Israel, tá? O povo. E aqui nós temos uma referência interessante, Jeremias 8:22, na qual eu não lerei aqui para ganhar tempo, mas se você ler, falar sobre o bálsamo, né? Jeremias falando de bálsamo em Gileade. É interessante que a ideia por trás disso aqui, qual é? É que nós sabemos que naquele tempo eles se extraíam, né, aquelas pedras, a palavra Gileade ou Gilead, ou Gileadi, como nos pronunciam, dá a entender-nos que é um lugar de pedras. A palavra Gileade é isso, lugar pedregoso, não quer dizer bálsamo, ou unguento, ou incenso, não. A palavra Gileade é lugar pedregoso, lugar de pedras, no hebraico. E dá a entender que naquelas pedras, as pessoas ali em volta delas, é que moía com aquelas pedras aquelas plantas, né, aquelas hortaliças aromáticos, incensos, perfumes e também, é claro, unguento, remédio. E havia um unguento, uma espécie de resina, chamado bálsamo de Gileade, e esse unguento era usado ele tinha propriedades medicinais, era ligado para cura. E ali Jeremias não está dizendo, é claro, que o povo está sofrendo de enfermidade e doença espiritual naquele momento. Então Jeremias não está dizendo que a doença espiritual seria curada com óleo fisicamente, ou a resina de Gileade, mas a ideia é que Deus, simbolizando a unção do Espírito Santo, a presença de Deus, ou seja, assim como próximo a Jerusalém, bem próximo a Jerusalém estava Gileade, ou seja, se eles fossem caminhando até Gileade, eles pegariam aquele unguento e curariam as feridas físicas, enfermidades físicas, também Deus estava bem próximo e eles não
buscaram a Deus. Então, assim como Gileade está próxima de Jerusalém, Deus estava próximo. Assim como Gileade está próximo de Jerusalém, deixa eu concluir, e em Gileade esse unguento, esse bálsamo, essa resina que cura, medicinal, também simbolizando Deus que está bem próximo, porém eles não recorreram, não buscaram a presença e a face de Deus, nos fazendo entender, é claro, como diz aqui, isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. Deus quer curar e Deus cura. Glória a Deus por isso. Vamos lá então, terceiro subtópico, o Novo Testamento. As curas de Jesus. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. Gente, uma coisa precisa ficar muito clara. A gente precisa ter em mente sempre que a missão maior de Jesus Cristo, vindo ao mundo, é sim para salvar os pecadores, para nos livrar das garras do pecado. Tudo que Cristo faça, ou que tenha feito lá, feito aqui em terra, e que continue fazendo, como cura e coisas do tipo, né? Cura física, cura... Tudo isso, gente, são consequências, tá? E demonstrações claras desse poder, dessa glória e dessa missão abençoada e abençoadíssima que é a nossa salvação. Tá? Jesus veio para dar fim ao pecado, para subjugar o pecado, subjugar a morte, subjugar a dor, todo esse processo aí. Então, e por que eu estou falando, por que eu estou frisando e focando muito nisso? Porque a gente, às vezes, acaba invertendo as coisas. A gente, pelo fato de buscar muita cura, prosperidade física e material, a gente muitas vezes acha que Jesus veio só para nos servir, para nos dar. Jesus veio para ficar atrás de um balcão e a gente pede o que quer e ele dá o que nós queremos. Não é isso. Então, por mais lindo que seja uma cura física, um milagre, um prodígio, um sinal, uma maravilha, uma revelação, nada disso supera e excede a principal e maior missão de Cristo, que é salvar todo aquele que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não está dizendo que o Filho do Homem veio curar fisicamente, dar perna a quem perdeu. Eu estou dizendo, tudo isso é importante, tá? Você me entendeu? Não estou aqui falando porque eu estou aqui, não é porque eu estou aqui inteiro que eu estou dizendo que quem não está mais fisicamente falando. Não é porque, mas a questão básica é, gente, cura. Ele tem a cura, Cristo tem a cura para o coronavírus e coisa do tipo aí. Mas a obra principal dele é salvação. A gente precisa ficar atento e focado nisso. Porque tem pessoas indo para a igreja ou buscando profetadas só por causa das chamadas curas e prosperidade material. Então temos que ficar atento a esse ponto. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. Isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Então vamos lá. Jesus chegava diante de uma multidão, e a Bíblia é muito clara, há muitos textos, eu não teria tempo de falar sobre isso aqui. Ele via aquela multidão e as via como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus se compadecia, se agitava no espírito e curava. Prova disso basta você ler Mateus 14, né? Tem Marcos 16 aqui uma referência. Mateus 14 é muito comum entre nós. Após a morte de João Batista, Jesus ouve essa notícia, esse baque, dirige-se a uma região deserta com os seus discípulos, e ali a multidão fica sabendo onde ele está e segue em direção a ele. Quando a multidão chega, ele olha para a multidão, vê a multidão dessa forma como nós citamos, né? Ovelha como que não tem pastor, e ele cura todos. A palavra é muito clara, né? Basta ler Mateus 14, vai ver lá, ele curou todos. Então, houve uma cura. Então, essa compaixão, essa demonstração de amor, tá? Essa afinidade, essa coisa linda, esse comprometimento de Cristo para com os enfermos, doentes, ali, os fracos, os oprimidos, também era um motivo dele curar, ok? Mas isso não quer dizer que a obra maior de Cristo seja a cura física, quando na verdade é a cura da alma, que está sofrendo, está enfermo com o pecado. Não estou falando de depressão, não. Estou falando de pecado que é pior que a depressão. Tá? Pecado é 1000 vezes pior que a depressão. Então, para o pecado, só o sangue de Jesus Cristo, que tem todo o poder. Vamos lá, então, o segundo tópico. A cura divina como parte da salvação. Salvação. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder, da maldição, do pecado e da restituição do ser humano à comunhão com Deus. Duas coisas importantes representam-nos a salvação. Aqui é um resumo do que seria a salvação. Tá? O que seria a salvação? O que é ser salvo da condenação eterna? É ser livre da maldição do pecado. E quando o pecado não tem mais poder sobre nós, estamos livres de todos os malefícios causados pelo pecado, e quando a gente também é restituído, porque a gente é livre do pecado e simultaneamente somos restituídos, a gente volta a fazer parte da família de Deus, né? Somos ali filhos de Deus por adoção, a gente
retorna aos caminhos. Há essa comunhão que foi quebrada no Éden, retorna. Tudo isso é a salvação e é maravilhoso. Deus propôs a salvação para todas as pessoas. Então o desejo de Deus é salvar alguns, ele escolheu alguns, a gente crê que não, então basta nós lermos de maneira mais ampla a Bíblia, a gente vai perceber isso aí. O desejo de Deus, o que há no coração de Deus é que todos se salvem, que nenhum se perca. Né? Isso é maravilhoso. Jesus Cristo chegou a dizer isso lá no Evangelho segundo João, né? Eu desci ao mundo não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, de que nenhum dos que me deu se percam, mas que todos ressuscitem no último dia. Então o ponto é esse, né? Veio para os seus, João também disse, João 11, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o processo, né? E Deus amou o mundo de tal maneira, não podia esquecer esse texto, que é o texto áureo da Bíblia, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, Deus quer salvar a todos, esse é o ponto. Né? E as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento de pecado. Então, há condições para a salvação. Em primeiro lugar, gente, sem Cristo não há salvação. Então, a gente precisa ter fé. E fé em quê? Fé em nós? Fé em nós, né? De repente tem um coach gospel assistindo aí, não, tem que ter fé em nós, tem que bradar, tem que falar, tem que determinar, tem que dizer, você é melhor, você é maior, você é a melhor coisa que Deus fez. Ô irmão, eu tô por aqui dessa turminha do coach gospel, a turminha da teologia da prosperidade, a turminha que fala bonito, mas vive em pecado, bagunçando, aprontando, adulterando. Irmão, eu não sei falar, eu me visto muito mal, estou desempregado, agora minha situação financeira não é das melhores, mas glória a Deus, minha casa está uma maravilha, o casamento está uma bênção, o relacionamento com meu filho está ótimo, 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 amém, não estou devendo nada para ninguém, não tenho uma conta para ser paga, Deus cuida, amém, minha saúde está uma maravilha, glória a Deus por isso. Então eu estou por aqui com essa turminha dos coach gospel, né? Não vou nem falar para não perder aqui minha aula. Então o ponto é esse, gente, entender isso aqui, é a fé em Cristo. A fé em Cristo Jesus. E o arrependimento de pecados. Arrependa-se, pois, e se salvo. Entrega a tua vida a Cristo, se arrepende e deixa Deus fazer o resto. Vamos lá. Cura divina. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Então vamos lá. A questão é a seguinte, quando a gente fica doente, a gente corre lá e nos médicos. Em primeiro lugar, está errado isso? Não, gente, por favor. O problema é que tem pessoas que falam, não, quem vai... Criou-se um ditado, uma história, uma ideia de que quem procura médico não tem fé. O fato de eu procurar um homem em vista de uma cura minha, quer dizer que eu não falei com Deus, não orei a Deus, não procurei a Deus, ou perdi a fé em Deus? Esse é o ponto. O fato de eu procurar alguém para me medicar, para me diagnosticar, né, para tentar ali melhorar minha saúde, trazer de volta, melhorar minha saúde. Isso implica dizer que eu não estou mais crendo em Deus? Eu apostatei da fé, eu virei as costas para Deus? Não. Isso é ignorância, o nome disso é ignorância. Ignorância mesmo. Então Jesus disse, os doentes precisam de médico, então a gente precisa sim, procure os médicos. Mas vá com fé que Deus pode usar aquele médico. Isso que é interessante. Vá com fé, o Senhor... Eu orei ao Senhor, a cura do Senhor, o Senhor cura quando quer, a hora que quer, todo o poder pertence ao Senhor. Vou no médico e o Senhor faz a obra. Se eu for curado lá, é o Senhor usando os médicos. Se eu tomar um remédio e o efeito surtir efeito e melhorar, é o Senhor usando o remédio. Eu creio, tudo é sua mão, Senhor. Esse é o ponto. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades. Né? Então, vamos lá. Ok, a gente procura os médicos, mas com fé em Deus. O problema não é procurar médico, o problema é procurar médico sem ter com isso a fé em Deus. É procurar um médico porque não crê mais em Deus. Aí é que mora o problema, aí é que mora o perigo. Quando eu deposito na medicina, no homem, nos médicos, no remédio, nos tratamentos, tá? Nas patologias, aquilo que eu deveria depositar em Deus, a fé, a confiança e a esperança. Então o problema não está em ir ao médico. O problema está em ir ao médico desacreditando que Deus pode fazer. Ok? Então, fica atento com isso aqui. Então, é bom que a gente precisa salientar como está aqui na lição. Estou seguindo a lição, é claro, que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades. E a lição traz, eu vou falar o que a lição traz. A administração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Vamos lá, gente. Isso aqui é
dá o que falar e às vezes chega a ser controverso. Por quê? Primeiro a gente fala aqui, se tem alguém enfermo, vai lá, ora com óleo. Só que há quem creia que essa oração só é válida com óleo, com azeite, como você quiser falar, quer seja de Israel ou não, porque a moda agora é azeite de Israel, eu não sei porquê. Okay? Talvez eu precise de um azeite de Israel, se alguém estiver assistindo em um azeite de Israel, não para orar sobre ninguém, que eu não quero azeite de Israel para orar, não. Para comer, talvez é mais gostoso, saboroso, tem uma coisa diferente lá, a forma como é trabalhado, mas para oração, irmão, isso aí não faz susto. Para mim não surte tanto efeito assim, não zombando, tá? Mas a gente tem a Bíblia, né? A palavra, tem o Todo-Poderoso, o Rei, o Deus de Israel é mais poderoso do que o óleo de Israel. Mas voltando aqui para a aula e para a lição. A questão é o seguinte, ministração com óleo. A gente vai ver que é muito controverso, porque existe aquele que se crê que nem todo mundo pode orar com óleo. Então você tem uma casa lá, uma pessoa enferma, aí não tem nenhum presbítero em raio de quilômetro, ao raio de quilômetro de distância. Pensa num lugar que só tem uma família, uma casa, alguém doente, tá lá, o óleo está lá, o azeite está lá em cima de alguma coisa. E o tal do presbítero lá, o pastor evangelista, aquele que, segundo a Bíblia, tem credenciais para orar com azeite, só ele pode, nem lá tá. Demoraria 4, 5 dias, ou chegaria, a pessoa até morreria. Então, qual é a atitude da pessoa? Quem está perto unge, ora. Então, essa questão do óleo em si, o segredo está aqui, eu coloquei ele vermelho, não é o óleo, o azeite. E não desmerecendo quem crê, tá? Não estou aqui brigando com a fé de ninguém, nem. Bom, eu respeito muito. Você faz o que quiser, óleo, azeite, é você e Deus. Mas o poderoso é Jesus, é o nome de Jesus, é o poder de Jesus. O óleo, não é o óleo. O óleo em si não tem poder de fazer nada, a não ser de deixar a comida mais saborosa. Mas o azeite principal, irmão, é a sua fé. Tá? E quem faz o milagre é Jesus Cristo. Sinta-se à vontade para discordar de mim, irmão. Se você de repente usa azeite, crê nisso aí. Não estou aqui dizendo que eu não creio, que eu não uso. Eu também, como sou ministro, sou obreiro, oro nas igrejas, carrego muitas vezes o azeite, ou alguém da igreja me cede, dá para você ungir aqui com azeite, eu com todo respeito, por quê? Porque eu respeito a fé das pessoas, eu respeito a crença e a fé e o coração das pessoas, tá? Tudo baseado no respeito. Mas eu sei que óleo, azeite, água, no rádio, todos esses negócios aí, pedra, 5 pedras de Davi, não sei e tal, se Davi só usou um, então a gente faz a campanha das 5 pedras, então leva só uma, não sei. O marco da porta, passar a porta da vitória, da salvação, esse monte de coisa aí, irmão. Que a gente acaba vendo até um sincretismo em tudo isso aí. Mas a ideia é entender que a lição defende, né? E a lição aqui fala sobre o azeite. Ok, vamos dizer aí o azeite, mas eu ainda assim defendo que o nome de Jesus é quem faz a diferença. O Senhor, esse é quem cura. Esse sim cura. Vamos lá então. Vamos para o terceiro subtópico, salvação e cura. A obra de Jesus, acho que eu pulei alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Desculpa, gente. Não pulei, perdão. Salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Então, olha que coisa maravilhosa, gente. A obra de Cristo é completa. Ela tanto traz a questão da cura do corpo quanto a cura da alma. Então, a salvação em si, ela traz todo esse processo. Por quê? Porque se uma pessoa enferma crê em Deus e morre estando enferma, isso não quer dizer que ela estará enferma no porvir. Tá? Isso é maravilhoso. Todos os que morreram enfermos nessa vida, passaram desta vida para o porvir enfermos, ressuscitarão com o corpo glorificado, sem enfermidade. Tudo isso por quê? Porque a salvação ela excede todo esse processo físico. A vontade de Deus é, portanto, o quê? Curar tanto a alma quanto o corpo. Então, Deus quer salvar e curar. E Deus cura salvando. E salva curando. As pessoas que estavam enfermas recebiam oração, recebiam a cura e se entregou para Cristo. Como as pessoas que muitas vezes, né, aceitaram a Cristo e foram curadas também após isso, ou depois disso, ou durante esse processo. Então, o ponto é entender, gente, que é desejo de Deus salvar e curar. Esse é o ponto. Isaías 53, versos 3, 4 e também 5, que não está aqui, mas a gente vai falar um pouco sobre ele. O verbo sarar, na frase, pelas suas pisaduras fomos sarados, é o verbo hebraico rafá. Nós temos aí, eu coloquei no hebraico para você, a palavra rafá, da ideia de cura. E esse ponto aqui é falando para cura física, o Deus que cura mesmo. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados, moldados, modificados, melhorados, restaurados. Isso é importante. Então, nós temos aí o verbo rafá, rafá.
né? Você vê nomes como Rafael, né? Rafael. El é ou El. Nós brasileiros falamos El. Mas a gente sabe que a pronúncia correta é ele. Então, Rafael ou Rafael, fica à vontade, é o nome do meu filho, inclusive. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Essa cura é também espiritual e isso diz respeito à salvação. Então vamos lá. A gente foi curado. Isso aqui é uma alusão, claro, ao Messias. Se você conversar com um judeu, se você conversar com alguém afeto lá à cultura judaica, essa pessoa vai dizer que Isaías 53 não se refere a Cristo Jesus. Então desculpe falar, mas nem perca seu tempo discutindo com alguém acerca disso. Cristo Jesus, o Messias, Isaías 53. E ele, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. E esse sarar aqui, né, Rafá, aponta para a cura, tanto ela física quanto cura espiritual, cura da alma. Salvação é a cura. Cristo nos cura com sua gloriosa salvação. Continuando e caminhando para o final, vídeo breve. Estou aí às vésperas da lição. Estou tendo algumas dificuldades para estar gravando em tempo hábil, então eu vou ter que fazer um vídeo rápido aqui. A cura divina e os desafios atuais. As doenças. As enfermidades são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse o pecado, não existiria enfermidade. Tá aí uma verdade que precisa entender, gente. Esse monte de enfermidade que você vê no mundo, um monte de gente doente aí. A origem de tudo isso, vamos primeiro olhar a origem. A origem das enfermidades é o pecado. Por conta do pecado lá original, cometido lá por Adão, né? A gente coloca, quando eu falo Adão, Eva, tá tudo no mesmo pacote. Adão, primeiro Adão, o homem. A Bíblia diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado trouxe a morte, e a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Paulo fala isso lá em Romanos 5, 12. Então, o ponto é entender o quê? O pecado em si trouxe essas enfermidades, tá? A natureza humana, o mundo, os animais, tudo isso, o mundo físico sofreu com a entrada do pecado. E as enfermidades são consequências, é claro, do pecado original, para começar. Então, a gente pode analisar de maneira até indireta, né? Elas vêm. E também, que sentido? Vamos lá. E também tem o fato de que, às vezes, as pessoas estão enfermas por cometer pecado também. Isso é aquela enfermidade que a pessoa tem na sua vida, alguma coisa, por pecado. O exemplo, tem pessoas que estão doentes por se drogarem muito. Excesso de droga, até um pouquinho, né? Ou seja, pessoas que usam entorpecentes, drogas ilícitas, estão doentes. Tem enfermos, perde muito peso, acaba com o pulmão, álcool também, né? Cirrose hepática, coisa do tipo, tudo isso são resultados. Doenças que a pessoa vive hoje, sofrendo, botando sangue pela boca aí, os bofos pela boca, vomitando. Por quê? Porque pecou, usou de maneira errada a vida. Então, nós temos lá o fato do pecado ter vindo a enfermidade vindo do pecado original e também dos pecados, do pecado lá, ato de Adão, um ato em si, não atos, mas um ato, e também pecado por atos que a gente vê lá desde aquele tempo até hoje, pessoas cometendo aí. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Então, ok, você está enferma hoje, doente, então é bom lembrar que o cristão, o servo de Cristo também fica doente. Às vezes por uma questão de alimentação, má alimentação, má ou boa, ou seja, má alimentação ou alimentação em excesso, acaba sendo má também. Então, questões ligadas a uma série de coisas, uma doença que pode ter herdado, a questão genética, né, herdou dos pais. Então, nem todo mundo que está doente hoje está em pecado. Esse é o ponto básico a se entender. Fulano está doente. Lembra do Novo Testamento? Jesus, quem pecou para que essa pessoa, ele ou os pais dele pecaram para que essa pessoa tivesse assim, nessa enfermidade? Que tinha essa crença, é uma crença bíblica, de que as enfermidades estavam atreladas a um erro cometido pela pessoa ou alguém que antecedia um ancestral, alguém que vinha antes da pessoa. Mas isso a gente precisa entender hoje que nem todo mundo que está doente está em pecado, ok? Esse é o ponto a se entender. Vamos lá. As enfermidades entre os crentes, isso aqui é importante. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Então, gente, crente fica doente. Eu acho que nem precisaria falar isso aqui porque está muito óbvio, mas ainda, por que eu estou falando? Porque tem gente que não entende assim. A pessoa adoeceu é porque tem algo errado, está em pecado, pecado oculto, perdeu a fé, falhou com Deus, está fraco na fé. Olha que asneira, desculpa, mas olha que loucura falar uma besteira dessa. Então, crente também, servo de Deus, também fica doente. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, vamos lá. O espinho na carne de Paulo era doença? Era enfermidade física? Gente, para ser sincero, nós nem sabemos. A gente só tem essa ideia, ou pelo menos eu acho que o comentarista aqui, nesse caso, só colocou, porque Paulo cita espinho na carne. A palavra carne é sarx. Só que a palavra carne aponta para muita coisa. A palavra carne na Bíblia nem sempre aponta para carne fisicamente falando. Sarx é a palavra que aponta para uma série de coisas.
tá? Então, carne. Por conta disso, crê-se que, alguns creem que esse espinho na carne era uma enfermidade, a doença que Paulo tinha, alguma coisa que ele tinha, ligado à falta de visão, à cegueira que estava quase chegando, a visão dele estava ruim, pelo fato de ter apanhado muito. É uma série de coisas que eu não vou ficar aqui tentando especular o que seria o espinho na carne de Paulo. Já visto o fato que eu precisaria só de uma aula, ou duas ou mais, para explicar o que é. Já visto o fato que eu tenho no mínimo umas 4, 5 correntes teológicas que dizem o que seria aí o espinho na carne de Paulo. A questão é que ele está aqui nessa lição, esse ponto, porque Paulo tinha um espinho na carne, por assim dizer, e a palavra carne se emprega aí. Ou seja, Paulo estava enfermo. Ainda que não fosse espinho na carne, mas Paulo estava com problema de vista. Isso a gente vê isso claramente. Então, Paulo tinha enfermidade, esse é o ponto. Paulo ficou enfermo também. Aí nós temos outro exemplo, Timóteo tinha problema no estômago. Tanto é que Paulo fala para Timóteo misturar um pouquinho de vinho com água. E tem gente que pega esse texto para dizer que Paulo mandou Timóteo beber vinho, encher a cara de vinho, tomar vinho todo dia. Vinho é bom para o coração, meu Deus, o médico disse que tomar uma dose de vinho. Não, pelo amor de Deus. A ideia do vinho ali, a gente precisa entender que é uma questão total e amplamente terapêutica. Paulo não falou assim, Timóteo, para você esquecer a dor do estômago, rapaz, toma um porre aí que você não vai nem lembrar que você está com dor. Daqui a pouco você cai pelo chão adentro, bebinho, travado, enche a cara de vinho, você nem vai lembrar que está com dor. Não, é misturar com a água, é terapêutico. Lembrando que a água, o vinho, bebida, aquele negócio, todo um processo. Por quê? Porque a água naquele tempo não é água tratada como tem hoje, né? Cloro, todo esse processo. A água não era tratada, não. Havia muitos poluentes na água naquela época, então o vinho era até para tratar a água. Você botava um pouco de vinho na água, você matava ali germe, bactéria, coisas que estavam na água. Então era uma forma de você melhorar até a qualidade da água jogando um pouco de vinho para auxiliar, né? Então era uma questão terapêutica, medicinal, só isso. Paulo só quer o bem, a saúde de Timóteo. Paulo não está chamando Timóteo para tomar um gole, não. Como alguns acabam falando, não. Viaja, não. Então vamos lá. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, outro crente, Trófimo, lá em Mileto ficou. Paulo deixou ele lá e o camarada estava doente. Olha que interessante, doente. Aí nós temos também, lembremos-nos que este também, não está na lição, eu decidi colocar porque eu quis, lembremos-nos que este também foi o caso do profeta Eliseu. Gente, Eliseu morreu doente. Então, não está na lição não, mas eu achei interessante falar, porque tem gente que acha que é profeta e não pode ficar doente. Eliseu, capítulo 13, verso de número 13 e 14 em diante, de 2 Reis, basta você ler lá. Diz lá, e Eliseu estava doente de sua doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, casa Israel, seus cavaleiros. E Eliseu disse, toma um arco e flecha, o rei tomou um arco e flecha, então Eliseu... Ou seja, a sequência é essa aí. 2 Reis 13, fala de Eliseu. Então, lá nós vemos Eliseu doente. E lá no verso 20 do capítulo 13 diz, né, e Eliseu morreu e o sepultaram. Eliseu morreu doente, gente. Um servo de Deus, um profeta, um homem de Deus. Morreu o quê? Doente, enfermo. Um homem com uma unção tremenda, dobrou a unção de Elias, mas morreu enfermo. Então, o crente também passa mal, fica enfermo. Então, fique tranquilo, crente. Ora, busca a Deus. A enfermidade, ainda que a enfermidade te leve dessa terra, ela não pode cruzar o céu, ela não pode chegar na glória de o Cristo Jesus te espera, tá? Vamos lá então, continuando aqui. Não confundir doença com possessão maligna. Isso aqui é importante, eu vou tomar mais tempo aqui, eu acredito. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Gente, então, a igreja tem de Cristo unção e autoridade, poder, dínamos, poder, explosão de poder. Para quê? Para curar enfermos e para libertar os oprimidos do diabo. Mas uma vez que a gente tem o poder, é preciso saber como usar tal poder. 2 coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica. Isso que é importante. Tem gente que todo mundo que está doente para ele é diabo. Aí se baseia em alguns textos bíblicos, já faz uma espécie eu colocarei regra. Exemplo, Marcos 9. Jovem possesso, jovem lunático. Tudo nos leva a crer que o jovem é epilepsia, né? Alguns que dizem o jovem epiléptico. Então todo mundo que sofre de epilepsia está endemoniado? Epilepsia, existe um demônio, inventaram o demônio epilético, o demônio da epilepsia, esse demônio que se debate, se range, é o demônio epilético, por causa desse texto. Baseados em Marcos 9 e outros textos que são paralelos a esse texto aí, acabaram tendo a ideia de que todo mundo que é epilético... Gente, epilepsia é uma doença. Também não estou dizendo que pode ser que o inimigo entre, como foi o caso, o diabo entrou, Jesus disse, diabo... Só que perceba, o diabo não é só epilepsia não, gente. Lê o texto, mas lê com clareza, Marcos 9. O diabo causava mudez e surdez no jovem. Jesus falou, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não voltes mais. Então esse espírito imundo causava mudez,
surdez, epilepsia, e o negócio complicava, sem contar a vontade de matar o jovem. O pai do jovem falou, muitas vezes o lança na água para afogar e também no fogo para o queimar. Não é? Ou seja, mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. O pai falou com Jesus. Então, gente, não é uma regra. Nem todo mundo que está com epilepsia ou outras doenças que a gente vê aí é demônio. Você quer ver um exemplo aqui? Eu acho que se eu entrar aqui a aula estende, depressão. Todo mundo que está com depressão está endemoniado, é uma possessão demoníaca. Gente, a gente precisa usar a cabeça e parar de falar coisa que a Bíblia não diz e que nem o Senhor diz. O diabo pode usar a depressão para levar a vida de alguém? Pode. O diabo pode usar a depressão para ceifar alguém? Pode. Ele pode entrar de carona, sentar no carona da depressão e ali junto levar alguém a óbito, se matar, tá, inclusive, e tirar o perder o prazer de viver? Pode. Mas nem todo mundo que está com depressão ou aquela tristeza, aquela angústia na alma está endemoniado. Senão você teria que dizer que Elias estava endemoniado quando estava ali pedindo a morte e outros mais na Bíblia. Jonas estava em depressão quando viu ali Nínive ser. Cuidado, gente, vamos ficar atento com Bíblia, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Então isso quer dizer que nem todas as doenças, nem todas as enfermidades, nem todos os relatos de enfermidades são ou representam possessão demoníaca, tá? Alguma coisa, opressão maligna, o diabo ali agindo. Muitas vezes pode ser uma questão realmente terapêutica, médica, uma questão ligada a um tratamento também pode ajudar. É claro que a oração é um tratamento para tudo. A oração sempre é um tratamento, glória a Deus. Mas também há coisas que são ligadas a questões físicas, né? Ou até psicossomáticas, até na mente. Mas vamos orar para tudo. O negócio é oração, é Deus agir. Vamos ficar pensando se é isso, não. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que não é? Tentando adivinhar, né? Não. Oração, jejum, Bíblia, entrega a Cristo e a gente vê. Porque senão a pessoa acaba fazendo o quê? Expulsando demônio e não tem demônio. A pessoa está lá doente, enferma, só uma enfermidade. E a pessoa vai lá, bota a mão sobre o outro, enfermo, doente, espírito de enfermidade, demônio, alojado aí, Satanás, capeta que está aí, sai, pelo amor de Deus, gente. Isso machuca as pessoas, porque a pessoa pede uma oração e acaba ouvindo na oração inteira que está endemoniado. Só porque está doente agora está endemoniado, está possesso, agora o demônio está na vida, quando não está, nem sempre está. E não é tão incomum entre nós, né? A gente vê realmente muitas pessoas fazendo isso aí, falta de vigilância. Então, líderes, pastores, eduquem seus membros, suas ovelhas, falem sobre esses assuntos. Para de ficar só 40 minutos pedindo dízimo, oferta e dízimo, oferta e dízimo, oferta, e chamando o povo de ladrão. Ok? Ensine o povo a ofertar e dizimar por amor. Ok? Gente, dízimo não tem que contestar, não, é bíblico. Eu dizimo, glória a Deus por isso. Eu não tenho preocupação nenhuma em dizimar nem ofertar. Dizimo e oferto. Mas eu não gosto que ninguém fique lendo Malaquias 3, vai me chamar de ladrão, porque eu não sou. Eu sei, eu tenho conhecimento, tá? Eu tenho ciência e consciência dos meus deveres como cristão. Então ensine, melhor ensinado para chamar os outros de ladrão. Por quê? Porque se você pegar Malaquias 3, ou se você pegar Malaquias começa brigando. Primeiro, o maior problema ali estava os líderes, os sacerdotes. Os líderes estavam retendo o dinheiro, o povo começou a reter também. Então você só vê líder hoje pegando Malaquias para brigar e chamar o povo de ladrão, do que líder falando dele mesmo. A gente não vê, irmão. É só o líder, o cabeça brigando com o povo para dizimar. Eu já estou fugindo do assunto, né? Então deixa eu voltar para o assunto aqui, porque eu fico com raiva dessas coisas aí. Tá? Fico com raiva dessas coisas aí. Eu queria ver um dia, meu sonho é ver um pastor pregar ou Jeremias 23. Eu queria ver um pastor pregar Jeremias 23, porque eu não vejo. Pastor, pregue Jeremias 23, me convide, eu vou aí na sua igreja. Vamos lá então. Aí isso machuca as pessoas, não é tão incomum entre nós. Segundo, entender que Jesus é Senhor. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer, onde quer, de acordo com a sua vontade. Outra coisa, primeiro, saber se a doença é maligna ou se é uma questão médica. E segundo, entender o quê? Entender que Jesus Cristo, a gente não manda em Jesus não. Jesus não é servo nosso não está aqui fazendo nossa vontade não. Ele é Senhor, Kyrios, Senhor. Se ele quiser curar, curado. Se ele não quiser curar, continua clamando e buscando. Ele faz o que ele quer, é o tempo dele, a vontade dele, o poder é dele, a glória é dele. O louvor e a majestade, todo o domínio pertence a ele. Concluindo a nossa aula, precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Então a gente leva alguém para a igreja, campanha de cura e milagre. E a gente começa a gritar, cura, 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 cura 1 minuto, cura, cura 2, cura 5, cura 10 minutos, cura 15, aí não deu nada, e agora, meu Deus? Falei que ia curar, botei no cartaz que ia ter cura, e cadê a cura?
cura, 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 cura e nada, porque Deus cura quando quer, gente. O poder é dele, a glória é dele, ele faz o que ele quer. Vamos aprender, entender isso aí. Fique com Deus, né, querido? Prazer estar com vocês mais uma vez aí. Desculpem, gente, perdão por algumas coisas que eu disse. Não disse para ofender ninguém, ok? Claro, mas se alguém aí que não está servindo como deve servir, que ouça essa palavra e que busque conserto, busque uma aliança com Deus, ok? Não estou nervoso, não estou estressado, estou muito calmo, zen, como diz aí fora. Eu estou calmíssimo, eu estou tranquilíssimo, ok? Mas a gente precisa falar algumas verdades que têm que ser ditas aí. Glória a Deus, fique com Deus, um prazer estar com vocês. Deus os abençoe, até a próxima aula, em o nome de Jesus. Amém, queridos. Paz do Senhor a todos, tá? Prazer. Desejando contactar, nós estamos aí.